Você já parou para pensar que existem diversas formas de comunicar? E o nosso tema de hoje é comunicação não violenta. Sabe o que é isso? É uma forma de conversar que se apoia no estabelecimento de relações de parceria e cooperação, em que predomina a comunicação eficaz e com empatia. Seja muito bem-vinda, Jamile, para o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, bom dia, feliz ano novo. Isso aí, feliz ano novo a todos. Jamile, o que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ou CNV, como a gente pode também chamar, ela é uma metodologia que nos estimula a alterarmos nossa forma de falar, nossa forma de pensar. Ela foi construída por um psicólogo americano, já falecido, e que ele, na época, ele já fazia o uso da CNV com países, entre povos rivais que tinham algum tipo de conflito, entre vizinhos. Então, a CNV, a comunicação não violenta, é uma proposta que onde tiver ser humano, ela pode ser usada, tanto em relações de família, grupos pequenos, até grupos grandes, como mesmo entre países, entre empresas, nas escolas. Então, é uma proposta que tem ganho, felizmente, cada vez mais espaço hoje no mundo. Olha, essa questão das escolas e das empresas é muito interessante, porque a gente vê pessoas sofrendo dentro do ambiente de trabalho, bullying, constrangimentos, como também nas escolas, né? Sim. Isso aí ajuda? Sim, sim. A CNV, ela tem um passo a passo, para ser implementada. Ela nos estimula a gente a se conhecer, a se olhar, fazer uma leitura dos nossos sentimentos e dos sentimentos e necessidades dos outros. Então, diante de um conflito, seja na empresa, na escola, quem pratica, quem se propõe a praticar a CNV vai ajudar as pessoas a fazer esse passo a passo, esse movimento aí de empatia, de compreensão do outro, e da gente mesmo. Porque a CNV é esse vai lá e vou aqui, Eu vou em você para tentar te compreender e vou em mim também para tentar entender o que está acontecendo aqui dentro, O que eu estou sentindo, o que está passando na minha cabeça. Então, a CNV, ela tenta ser bem completa, nas relações. Você falou sobre comunicação, mas antes você falou também pensamento. Comece aí? Sim, sim. Muitas vezes, quando a gente recebe algum tipo de mensagem de uma pessoa, a gente, dentro de nós, tem uma série de falas, Como se dentro da gente tivesse um diálogo já interno. Então, esse pensamento, muitas vezes, produz uma linguagem violenta, porque é o jeito que eu compreendo, é a leitura que eu faço do que o outro me disse ou do que o outro fez. Então, muitas vezes, o outro não teve intuito de agredir, ou de culpar, ou de amedrontar. Mas, às vezes, é nosso pensamento, a leitura que a gente faz do outro, do mundo, que faz com que a gente já comece a ficar com raiva, comece a ficar incomodado. E aí, às vezes, a gente vai checar com o outro, às vezes não. Quando a gente não checa, a gente fica com esses pensamentos, assim, nos incomodando, Então, é importante a gente poder checar sempre que possível, Foi isso que você quis dizer, Eu me senti assim, Porque uma necessidade minha, estava sendo infringida. Então, quer dizer assim que, pelo que você falou, eu entendi assim, que quando uma pessoa fala alguma coisa pra gente, a gente já tem umas respostas, umas frases prontas, em várias gavetinhas na cabeça. Isso, exatamente. E sem pensar, você ativa uma e lança. Exatamente. Aí pode causar um problemão. Sim, sim. Aí que muitos conflitos começam. É quando a gente tem aí uma resposta muito rápida, muito impulsiva, muito automática, a partir da nossa história de vida. O que, por um lado, é importante, porque a gente tem aí um repertório, E esse repertório, esse passado da gente precisa
ser respeitado, mas ele não pode ser sempre, né, repetitivo, né, nesse sentido de que se alguém me falou alguma coisa e alguém me falou no passado algo parecido, então eu tenho que dar a mesma resposta, né? Então a gente precisa aí ter uma calma, ter um processo aí de respirar, né, de peraí, né, como é que isso chegou em mim? Que pessoa é essa? O que será que ela quer me dizendo ou fazendo isso? Entendi. Como, em que momentos nós podemos utilizar a comunicação não violenta? Em qualquer momento, Cleide, porque a CNV ela entende que a comunicação violenta não é só xingar, não é só gritar, né? Não é bater, não é só isso. A CNV ela tem um conceito de violência mais complexo, mais amplo. Então, às vezes, entre as pessoas, né? Às vezes a gente, nas nossas relações até afetivas muito profundos, bonitos, que a gente gosta, eu lembro muito de relacionamento mãe, pai, filho, né? Eu fiz tudo por você, né? E você agora me faz esse tipo de coisa. Então, às vezes, a pessoa, sem nem se dar conta, ela tá querendo um pouco ali colocar a pessoa numa situação de culpa, de vergonha ou de medo, né? Se você não fizer aquilo que eu quero, eu tiro o amor, né? Eu deixo de falar com você, né? Eu não invisto tanto, né, na nossa relação. Então, isso para a CNV é um tipo de violência. Então, ela é muito mais, de fato, mais criteriosa, mais exigente, de fato. Então, os conflitos começam, né, quando a gente tem aí as nossas necessidades não atendidas e a gente quer que o outro, né, a fina força, venha a contemplar as nossas necessidades. E aí é quando, né, muita coisa difícil começa. Então, a CNV ela pode ser aplicada em qualquer circunstância, né? Como eu falei, em empresas, né? Para que as pessoas possam ter uma comunicação mais clara, né? Mais empática, mais sincera, né? Mais eficiente também. Nas escolas, para evitar muito, né? Desses conflitos de bullying, a didática entre professores e alunos, né? Então, a CNV, ela, hoje em dia, no Rio de Janeiro, por exemplo, se utilizam, né? Existem algumas comunidades em que se utiliza a CNV para trabalhar conflitos, né, entre as pessoas, e Brasil e mundo afora. Olha que isso aí me deu uma ideia muito interessante, porque a gente vê nas periferias, sempre que a gente vê, eu estava viajando essa semana e alguém falou para mim, olha, aqui nesse lugar a polícia sempre entra. Aqui é muito perigoso. Aí eu fiquei pensando, gente, lá é imenso, é uma comunidade imensa, muito grande mesmo. Eu falei, meu Deus, que perigo que essas pessoas vivem, porque são trabalhadores, né? E eu fiquei pensando aqui, utopicamente, podia ter ali uma pessoa que é líder do bairro e tentar fazer uma aproximação entre as pessoas, assim, para melhorar esse ambiente, não era? Sim. Seria riquíssimo, né? O nosso mundo seria outro, né? Bem diferente. Então, existem hoje capacitações gratuitas, existe material da CNV na internet, gratuita, né? Para instituições, comunidades, né? Que podem ser acessadas, pessoas estudarem. Não é uma coisa fácil. Imagino que não. Eu costumo dizer que a CNV não é uma mágica, né? Não é porque eu tento praticar que o outro automaticamente, né, ou magicamente, ele vai responder de uma forma empática também. A gente vive numa cultura, infelizmente, né, de hoje, né, não só no país, mas no mundo, de muita competitividade, nessa violência simbólica, né, essa violência mais, digamos assim, entre classes, né? Tipo assim, quando a gente vê na internet, por exemplo, que tem essas pessoas que são blogueiras e que causam uma certa invejinha no outro que não e segue aquela pessoa. Seria mais ou menos isso que você está falando? Sim, mais ou menos. Mas é uma violência
que não velada. dá para... Velada, isso, era a palavra que eu precisava. Uma violência velada, e que às vezes a gente naturaliza muitas coisas, né? E aí que é mais ou menos isso, né? Tá ali na rede social, eu falo do outro, quero alfinetar o outro, falo de uma forma indireta. Então, para a CNV é um tipo de violência. Né? E é mesmo. E você falou aí também sobre a mãe, ou a pessoa que tem um relacionamento de afeto com ele. Ah, você não faz isso pra mim, então eu não vou mais te amar. Eu acho isso muito pesado. Sim, sim. Pode ser de uma forma mais sutil, muitas vezes é de uma forma mais sutil. Mas o que... Mas é violenta? Sim, sim, sim. Porque eu tenho a minha necessidade, né? E para a CNV, eu peço para que o outro, né, possa também contemplar essa minha necessidade. Se o outro não quiser, né, é o pedido, é uma das etapas da CNV, o pedido ele vira uma exigência. Né? Então, eu peço que o outro me ajude, colabore, né, com a minha vida. Se o outro ou eu, né, não estou disponível para isso, eu preciso procurar um outro caminho. Né? Senão vira uma relação já hierárquica, exigente, né? Com remorso, né? Com amargura. Aí é muito ruim. Sim, sim. Inclusive, é muito bom para a nossa saúde mental a gente ter outros caminhos, né? A gente poder criar outros caminhos quando o outro não está satisfazendo ou não quer satisfazer determinada necessidade nossa. Você tocou num ponto aí muito interessante, que a gente tem mania de achar que o outro tem que fazer alguma coisa pela gente. Sim. Mas ele não tá afim, ele não quer. Sim. E não tocou no coração dele. Sim, então a gente, sai fora, não é? Sim, eu costumo dizer que o não, né, para uma pessoa é um sim pra gente. Então, muitas pessoas têm dificuldade de dizer não porque precisam agradar todo mundo, né? Precisam estar ali disponíveis para todo mundo. E isso é desumano. Ninguém consegue fazer isso o tempo todo, a vida inteira, né? Então, dizer não para o outro, quando a gente recebe um não, a gente precisa dizer um não, é um sim para alguma necessidade que aquela pessoa tá respondendo naquele momento, pelo menos, né? Pode ser que mais adiante aquela pessoa repense, né? A estrutura de vida dela mude e ela possa colaborar com a gente, né? Mas é importante, né, na base da CNV, que a gente faça pedidos, né, que não sejam exigências. Uma coisa que ajuda muito a gente a entender se é um pedido ou uma exigência é a nossa reação. Então, se eu peço algo para alguém e essa pessoa me diz não e eu fico com raiva, então, para mim, estava mais para exigência do que para pedido. É um bom teste, hein? Sim, é um termômetro muito bom, os nossos sentimentos. São termômetros, assim, que nos ajudam muito a gente a se olhar e entender, né? Se as nossas necessidades estão sendo satisfeitas ou não. Por falar nisso, quando a gente é muito cheia de milindres, tem como diminuir isso? Porque a gente ouve muito falar, na minha casa não pode se falar nada, porque fica cheio de não me toques. Fulano, aqui no trabalho tem pessoas que você não pode falar nada, senão fica cheio de não me toques. Existe uma receita para isso? Existe, digamos assim, uma explicação que a gente pode, né, pensar em soluções, né? Então, provavelmente a pessoa é muito reativa, né, que reage muito, né, muito rapidamente, de uma forma até ríspida, muito sensível ao que os outros falam. Provavelmente ela tem uma história aí de dor, né, nas relações humanas, e aí ela é algo rápido, né, impulsivo, a forma como essas pessoas podem vir a responder. Então, não, elas emburram. Isso. Então, é como se fosse ali uma proteção, mecanismo de defesa. Né? Então, para isso, né, a gente vai devagarzinho, né? A gente vai tentando esclarecer ao máximo possível o que a gente quer. Nossa, eu achei tão bonita, né, determinada coisa na sua casa, mas eu não tenho condições de comprar, sei lá, né? Você pode me emprestar? E um exemplo que está me vindo aqui.
Então, no sentido de que a pessoa entenda que aquilo é um pedido, né? Que se você se o outro não atender, não tem problema, né? Eu vou arrumar outro jeito de conseguir, né? Atender aquela necessidade, mas que tentar com que a nossa linguagem, a nossa comunicação seja mais clara possível, para aquela pessoa dar aquele movimento do pensamento, né? Ela com ela mesma, ela não reaja de uma forma já ríspida, né? Emburrando, né? Fechando a cara. Então, a linguagem clara, sincera, né? Da gente com as pessoas é um caminho precioso, né? Você acha que se uma pessoa tiver conflitos, vamos supor, duas amigas, e que elas tentam, assim, ficar mais amigas e não conseguem, tá vendo que a relação já está desgastada, porque já ficou algumas coisas que aconteceu na vida dessas duas amigas, não está dando certo mais, e que essa pessoa fala, eu não gosto mais de você. A outra pode reagir assim, ué, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Isso é ficar maduro, é ser maduro? Depende, né? Assim, se isso for uma resposta sincera, né? Sim, é o que a gente também chama na CNV de fazer um luto. Um luto daquela relação, um luto daquela necessidade que não pôde ser atendida. Então, a gente enluta alguma coisa e a gente celebra outra coisa. Então, se, por exemplo, nessa relação em que a pessoa diz, não, tudo bem, as pessoas têm seu direito de fechar, né? De fechar vínculos, fechar círculos, né? Círculos. E aí, eu faço luto, né? Nesse momento. Se não dá mais para a gente continuar, né, seja um relacionamento afetivo ou de amizade, né, ou de emprego, tudo bem, né, eu vou tentar chorar, né, aceitar essa tristeza, essa raiva que vem, acolher, e aí eu passo por processo de celebração, né, eu celebro que eu fui sincera com essa pessoa, eu celebro que eu pude falar, né, das minhas necessidades para ela, eu celebro que isso vai me ensinar coisas de como me relacionar melhor com as próximas amizades, eu celebro amizades que eu posso vir a fazer, né, de agora em diante. Então, a gente sempre perde e ganha, né, nessa vida. E aí é importante a gente olhar sempre essa dicotomia, né, esses dois movimentos que aparecem tanto na vida da gente. Seguir em frente é sempre melhor, né? Sim, sim. Bom, dá mais dica aí pra gente sobre a construção de uma comunicação, assim, não violenta. A sinceridade, né? É você poder olhar para você, esse movimento que às vezes também, Cleide, nós somos violentos com a gente mesmo, né? Algo que a CNV, ela olha muito. Às vezes a gente se repreende, a gente se culpabiliza, né? A gente às vezes coloca certas pressões que os outros não colocam. Então, é você poder se compreender, poder se olhar, né, se aceitar, é algo que vai ajudar muito numa comunicação não violenta. Você poder ter pausas, né, durante o seu dia, o seu cotidiano, para poder se olhar, né, poder olhar para dentro. A gente olha muito para fora, né? Então, olhar essa beleza nossa de dentro, né? Como é que eu estou, como é que eu passei esse ano, né? Pensando aí nessa virada, que perspectivas que eu tenho para esse ano de 2023. Então, essa checagem, né, dos nossos sentimentos, já é um passo muito importante para a gente poder construir comunicações não violentas e tentar não ser tão responsivo assim, né? No trabalho, nas relações familiares, né? Não dar aquela resposta rápida. Se alguém te fala alguma coisa, aconteceu alguma coisa... Tem um pouco de critério, né? Sim. Fala alguma coisa, opa, peraí, né? Olha, dá pra gente conversar mais tarde? Né? Pedir um tempo, muitas vezes é um tempo de qualidade, porque agora, naquele momento, eu não estou preparada para conversar, para responder, né? Então, às vezes, pedir um tempo, alguém perguntou alguma coisa ou pediu alguma coisa para a gente está, né, atarefado, está ocupado, preocupada, então, espera um pouquinho, né? A gente pode conversar isso depois, se for possível.